Esse cara é muito bom. E o Corinthians vai jogar em casa, agora é Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. Corinthians viajou nesta quarta-feira de madrugada para quinta, depois da vitória em cima do Novo Horizontino por 1-0 e já se representou no CT Joaquim Grava no Dia do Trabalho. Então nada de descanso nesse feriadão corintiano, e aqueles que jogaram 45 minutos ou mais nesta vitória em jogo de ida da Copa do Brasil fizeram o já conhecido e tradicional trabalho regenerativo. Os demais foram a campo e terminaram na academia. O trabalho comandado pelo técnico Dorival Júnior, que dentro de campo focou neste início de preparação para o confronto contra o Internacional no sábado, em posse de bola e também na retomada da bola após a perda dela. Então esse é o foco do trabalho do técnico Dorival Júnior pós a vitória em cima do Novo Horizontino no jogo de ida da Copa do Brasil. Informação importante em relação ao tratamento de Gustavo Henrique, ele que jogou no sacrifício na final do Campeonato Paulista e no início desse Campeonato Brasileiro, vai entrar em mesa de cirurgia amanhã. Vai fazer o procedimento da retirada da hérnia inguinal. É um tratamento aí que pós-operatório leva de 4 a 6 semanas. Então, o principal zagueiro corintiano deve se afastar dos gramados por mais um tempinho. Ainda indeterminada a volta do zagueiro Gustavo Henrique, mas em média uma recuperação da hérnia inguinal demora pouco mais de um mês. Sexta-feira, o Corinthians encerra a preparação para enfrentar o Colorado pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Arena Corinthians. Lembrando que o Timão soma 7 pontos e é o 12º colocado. Sobre essa questão aí, né, envolvendo os reforços aí do Corinthians, o Soldado busca jogadores encostados como reforços. O Douglas depois vai ter que editar, hein? Essas loucuras minhas aí. Olha só. O Fabinho Soldado está em reunião nos últimos dias com atletas e representantes dos atletas. Tem coisa adiantada, tá? O Corinthians está em busca de reforços, que são cerca de 5, 6 reforços, e ele tem conversado, tá? Alguns já experientes, outros mais jovens, mas atletas que não estão, né, brilhando nos seus momentos em suas equipes. E aí o Corinthians entende, o Fabinho entende que dá para recuperar esses jogadores, atletas, né, que ele conhece, que ele aposta, que pode dar certo. Tem uns exemplos aí que eu já citei para vocês, que é o caso do Hugo Souza, por exemplo, tá? E ele anda em reuniões, em hotel, viu? Eu sei, Fabinho Soldado, eu sei por onde você anda, hein? Uns hotéis aí, né? Curitiba, né? Enfim, eu tô de olho, Fabinho Soldado, eu tô de olho, tá? No Paraná, Belo Horizonte, enfim, os lugares em que o Fabinho Soldado tem, Rio de Janeiro, tá? Que o Fabinho Soldado tem se reunido com os empresários dos atletas, né? Como não são também empresários muito conhecidos, né? Ele acaba até em público, né? Fazendo isso em hotéis, em restaurantes de hotéis, em reuniões para tentar já adiantar alguma coisa. Por que o Fabinho está fazendo isso? Foi prometido para o Fabinho Soldado um grande investimento no meio do ano com 3 grandes jogadores. Só que tem um problema. Quem fez a promessa para o Fabinho Soldado foi o Pedro Silveira, que foi embora, junto com Augusto Melo, que pode estar indo embora. Então vou repetir, tá? Isso foi uma informação que eu trouxe, acho que há um mês mais ou menos, né? Há um mês. O Pedro Silveira, tá? O Pedro Silveira e o Augusto Melo prometeram ao Fabinho Soldado
que o Corinthians contrataria 3 grandes jogadores no meio do ano. Só que agora o Pedro Silveira foi embora, tá? Pediu para sair, né? E o Augusto pode estar saindo. Então a situação ficou bastante complicada. Ele não quer esperar para ver. Será que o Augusto vai estar até o meio do ano? Né? Será que eu vou ter esses 3 grandes reforços? Será que eu vou ter essa grana para contratar? Então ele está se virando do jeito que ele pode, com a habilidade dele, tá? E aí é mérito para ele. Aliás, também, né? Contratar só com dinheiro, aí qualquer um faz. Aí eu também sou executivo do Corinthians e vou brilhar. Me dá um caminhão de dinheiros, eu saio, né? Ainda mais a gente que tem visão para acertando, né? Os nomes, né? Os jogadores aí que podem reforçar o Corinthians, né? Então, gente, né? Só para vocês entenderem, essa é a estratégia hoje do Fabinho Soldado do mercado, tá? Ele está se reunindo realmente, vocês podem acreditar nisso, conversando com agentes de jogadores, mas são jogadores que estão afastados, tá? Estão afastados não, encostados, que não estão sendo aproveitados ou que estão sendo pouco aproveitados, e tem 2 jogadores que nem estão sendo aproveitados, tá? Tem jogador aí que fez 1 jogo no ano, o outro fez 2 jogos no ano, entendeu? E devem ser contratados pelo Corinthians. Eu acho que o Corinthians não vai ter dificuldades para contratar esse tipo de jogador, tá? Muita gente tem perguntado para mim do Dudu, né? Eu não tenho nenhuma informação em relação ao Dudu no Corinthians, né? Eu sei o que está acontecendo lá, não é? O Dudu era muito amigo do André Sanches, né? Se o Andrés fosse presidente do Corinthians, eu poderia, né, até acreditar que já estivesse acontecendo alguma coisa. Mas como é o Augusto Melo, eu não posso falar sobre isso. Mas eu lembro que o Dudu tinha uma amizade com o Andrés, né? Enfim. O Dudu sempre ele tem uma vontade de jogar no Corinthians, hein, velho? Tá? Isso daí eu não tô falando de agora, não. Tô falando de uns 2 anos atrás, antes da última renovação dele com o Palmeiras, ele andou confessando esse tipo de situação, tá? De um dia, né, jogar no Corinthians. Então é um cara que eu não me espantaria, tá? Eu não tenho informação, tá, gente, que existe algo agora, mas já existiu no passado, não só aquela vez lá que o Palmeiras deu um balão, né, no Corinthians, mas teve uma última vez aí, antes da última boa renovação dele no Palmeiras, ele estava disposto. Se o Corinthians chegasse com a grana, o Corinthians levaria na época. É que o Corinthians não tinha bala na agulha, tá? Então não se espantem, né, se o Dudu pintar, né, no noticiário aí do Corinthians nos próximos dias ou na próxima semana, tá? Mas assim, repito, não tenho nada. O que eu tenho de efetivo é isso aqui, ó. O Soldado busca jogadores encostados como reforços, tá? Isso aqui é quente, é o que está aqui escrito. E tem jogador, sim, com negociação adiantada, que o Fabinho é amigo do empresário, o cara quer trabalhar com o Fabinho, tá? Já trabalhou com o Fabinho, enfim, então esses caras querem jogar no Corinthians, velho, e o Corinthians quer. Então a chance é grande. O Corinthians vai ter reforços no meio do ano, esses reforços, ó, vocês vão se lembrar, tá? Em breve, né? Eu tendo os nomes aí, eu vou passar para vocês. Mas eu não estou só dizendo assim, o Corinthians vai contratar. Eu estou dando um perfil de reforços que vão chegar. Quando o Corinthians pegar um jogador que estava encostado lá, que jogou 1, 2 jogos no ano, que é reserva lá, ou às vezes reserva do reserva, você vai lembrar dessa informação minha. Mas até lá eu vou soltar os nomes para vocês, tá? Vou soltar os nomes para vocês. Em relação ao Dudu, cara, eu vou ser sincero com vocês. Se a gente não tivesse o Coronado, eu até aceitaria o Dudu. Porque assim, o Dudu é um jogador de 2 milhões por mês. O Coronado também é um jogador de 2 milhões por mês. Tá? Tanto o Dudu como o Coronado são jogadores de 2 milhões por mês. Aí você vai ter mais um reserva de 2 milhões.
Se fosse para fazer uma troca, beleza, mas mesmo assim é uma troca perigosa. Por quê? Eu vou explicar por quê. O Coronado está dando prejuízo para o Corinthians, não está? Só que o prejuízo do Coronado, ele tem mais 7 meses de prejuízo só. Se você assinar se você hoje fechar uma troca de Coronado por Dudu, o Dudu não vai assinar com o Corinthians, por exemplo, para jogar até dezembro. E se ele chegar no ritmo de Coronado, assina, por exemplo, por 2 anos, cara, são 2 anos de prejuízo. Então, acho melhor arriscar no prejuízo Coronado e ficar com o Coronado até o final do ano. Não deu certo? Tchau. Entendeu? Porque se você troca agora o Coronado pelo Dudu, você vai entregar um prejuízo de 7 meses de 2 milhões para pegar um prejuízo talvez de 2, 3 anos. Então, eu também não faria essa troca por causa disso. Agora, se for falar de jogador por jogador, aí beleza, velho. O Dudu já rendeu muito na carreira. O Coronado só rendeu na Arábia. Aí beleza. Só que eu tenho que pensar com a cabeça de um dirigente também. Não posso pensar só com a cabeça do futebol, né? Do torcedor. Vamos trocar, é só isso, é jogador por jogador. Não, tem um custo. Tem o tempo de contrato. Eu acho arriscado, tá? Eu acho arriscado. Aí o Daniel Filho falou, por 500 mil, ok. Também acho. Por 500 mil também acho. Só que o Dudu não vai deixar de ganhar 2 milhões no Cruzeiro para ganhar 500 mil no Corinthians, entendeu? Ele não vai fazer isso. O jogador que faz esse tipo de contrato, ele que saiu do Palmeiras para jogar no Cruzeiro, ele não vai fazer isso. Vocês podem ter certeza que isso daí não vai rolar, tá? Então vamos esquecer do Dudu. Eu não tenho informações que ele tá nessa lista aqui, que ele se encaixa aqui nesse perfil, tá? Ele até se encaixa nesse perfil, né? Mas não não tem o Dudu, pelo menos que eu saiba, não, entendeu? Que eu saiba, não, tá? Em breve vocês vão saber alguns jogadores, beleza? Só posso falar isso para vocês, tá? Vamos falar agora do Memphis Depay. O Memphis, né? Eu fui querer saber se eu converso com atletas, né? Enfim, não interessa com quem eu converso também, né? E com todo o respeito, porque senão vocês começam a ficar especulando quem é a minha fonte e quem não é. O Memphis deve voltar sábado, tá, gente? Deve ser o grande reforço do Corinthians aí para o jogo contra o Inter. E aí fica a dúvida, né? Assim, o Memphis está recuperando, né, de um inchaço no tornozelo. Vocês viram as imagens, né? Aliás, ele tem apanhado nesse tornozelo. Eu lembro que foi o Piton, depois teve o jogador do Flamengo, né, que também deu uma pancada nele ali, o Léo Ortiz. Então ele está, né, realmente cuidando, mas deve retornar, né, para enfrentar o Internacional de Porto Alegre no próximo sábado, 18h30, na Neoquímica Arena. Com a volta do Memphis, gente, fica a questão. O Dorival estreia no Corinthians no esquema 4-1-4-1. Muito simples. O Maicon jogando entre as linhas, Alex Santana e Charles por dentro, Thales de um lado e Bidon do outro. Na frente, Bebeto da Fiel, Héctor Hernandes. Eu, sinceramente, se o nosso querido Dorival Júnior mantiver o esquema 4-1-4-1, eu acho que nós vamos ter dificuldades, porque o Memphis teria que fazer a função do Thales. O Memphis fazendo a função do Thales, o Thales, por exemplo, abdicou, né, do ataque, apesar de ter sido responsável pela assistência do gol do Corinthians. Quem observou a partida taticamente, deu para ver que o Thales fez a melhor partida dele, talvez com a camisa do Corinthians, no sentido tático. Se entregou bastante, foi voluntarioso, fechou bem o setor na marcação. Ele foi aqueles atacantes, né, a moda Carille, a moda Tite antiga, né, aqueles atacantes que entram para marcar. E com todo o respeito, o Memphis não vai fazer isso.
Pelo menos ele não tem esse perfil. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando mais um pouquinho do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians que ganhou do Novo Horizontino na primeira partida do Dorival Júnior à frente aí do Timão, estreando bastante bem aí, 1-0, gol do Héctor Hernandes, que vem ganhando confiança no Corinthians, vem jogando bem, e o Corinthians disputa agora uma partida bastante difícil contra o Internacional, nesse sábado às 6h30 da tarde na Neoquímica Arena, né? O Corinthians que está na 12ª posição, precisa ganhar aí os pontos necessários, né, para escapar aí dessa parte de baixo da tabela de campeonato brasileiro. Uma novidade para essa partida deve ser o Memphis Depay já recuperado e deve ganhar alguns minutos aí. O Dorival Júnior deve escalar o time principal para essa partida aí contra o Internacional dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians vem forte aí agora com o Dorival Júnior, vem com a mentalidade aí de organizar a equipe, dar aí minutagem para os jogadores que estão precisando, né? Por exemplo, o Thales Magno, que ontem fez uma partida bastante interessante e tem tudo para melhorar agora na mão do Dorival Júnior. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito, né? Vamos ajudar o canal a bater a marca de 100 mil inscritos. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!